Bom, nós estamos quase finalizando. Quase o Brasil tá ficando independente. Segura aí. Nós vamos chegar lá. Mas eu não sei se você vai gostar do fim. Mas é um fato consumado que em 1822 o Brasil ficou independente. Às custas de quê que nós precisamos saber? Como? Por quê? O que aconteceu? Se liga, que nós vamos entender isso agora. Talvez não é uma revolução, talvez é uma reforma, mas vamos compreender. Para a gente compreender isso, a gente tem que pegar o período joanino no Brasil. Oi, antes, mas você estava falando dos movimentos separatistas. Pois é, gente, aí acabou a prosa. Por quê? Porque o Napoleão mudou tudo. Como assim, professor? Pois é. Qual que é o contexto da vinda do período joanino? Napoleão Bonaparte. O Napoleão, gente, ele mudou a história da humanidade. Por que ele fez isso, Anis? Porque o Napoleão basicamente conseguiu ou começou a dominar o mundo inteiro, né? Então, Napoleão é o causador da vinda da família real para o Brasil. A família real ficou com medinho de Napoleão Bonaparte. Ela ficou com medo do que poderia acontecer se ela permanecesse lá. Então ela pegou a viola, enfiou na sacola e partiu o Brasil, mano. Terra para quem tem. E abandonou Portugal lá em cima, a própria sorte. E aí Napoleão, né, fez com que Portugal transformasse o Brasil na sua sede. Quem mais ajudou isso? O Napoleão não fez o bloqueio continental? Quem estava vendendo para a Inglaterra e comprando da Inglaterra? Porque não produzia nada. Os portugueses. Os portugueses não produziam nada, então eles dependiam da Inglaterra. Napoleão tinha bloqueado o bloqueio continental e Portugal continuava comprando da Inglaterra. A saída foi a vinda da família real para o Brasil. Professor, quem ganha com isso? Gente, a única nação que ganha com isso chama-se Inglaterra. Mas o que tem a ver Inglaterra com a França, professor? Tudo. O bloqueio continental fez a Inglaterra se tornar uma grande empresa produtora, porque a Inglaterra já era revolução industrial, só que ela não conseguia vender. Estava produzindo e estocando, produzindo e estocando. O que os portugueses fizeram? Quando o Napoleão bloqueia um continente, porque ele bloqueou a Europa, quando Portugal vem ao Brasil, é como se ele estivesse abrindo um novo continente para a Inglaterra. Professor, não entendi. Gente, o Brasil, ele geograficamente tem proporções continentais. Olha o tamanho disso aqui. Sacou? Então quer dizer que quando Portugal vem para o Brasil, os produtos da Inglaterra serão vendidos no Brasil. E vai vir tudo. Tudo que foi produzido, pensado na Noruega, na França. E o brasileiro vai ir comprar tudo. Inclusive o que ele não precisa. Então quem saiu ganhando de novo na história? Os ingleses, sem sombra de dúvida. Tanto é verdade que o primeiro efeito da vinda da família real para o Brasil foi o quê? A abertura dos portos. Yupi! Tcharam! Acabou o pacto colonial. Acabou o pacto colonial. Não tem mais o pacto não. O inglês vai vender tudo então. Então vai nascer bonde do Tigrão. Vai. Nós vamos no século XX então. Depender dessa missão. Inha, e vamos ficar todo vinha. Abriu os portos, mano. A Inglaterra traz tudo. E aí ela inventa uma cultura no Brasil que já era fortalecida pelos portugueses. A cultura do consumo. Como assim, professor? Pois é. Um item muito vendido no Brasil nesse período aqui, que tem até charge de prova. Caixão. Urna funerária. Para, você tá de sacanagem. Não era qualquer urna funerária. Era uma urna funerária inglesa.
Sacaram, né? Mas o que tem que ser colocava na sala, mano. Aquela urna funerária. Se fosse na minha época, ainda colocar aqui assim, ó. Seu lugar tá guardado. A Inglaterra vendeu para todo. Gente, essa cultura que a gente tem de comprar as coisas que a gente não precisa foi fortalecida aqui. Abre seu guarda-roupa, coloca em cima da cama todas as roupas que você usa. Eu tenho certeza que as que você não usa ganha. A gente não usa as roupas que a gente tem, mas a gente tem. Não é? Agora tem pessoas colecionando máscaras. Tem pessoas que não têm máscara, mas tem outras que têm muitas máscaras. E não usam as máscaras porque, né, tá cheio de vídeo de Covid por aí. Mas enfim, abrir os portos. A partir da abertura dos portos, automaticamente, né, nós vamos ter aí os ingleses nadando de braçada no Brasil. Abriu os portos, mano, acabou. E olha que incoerência, gente. O Brasil tinha uma lei que proibia o Brasil de fazer produtos manufaturados. Então, em outras palavras, é como se existisse uma lei que proibisse a gente de produzir, presta atenção, existia uma lei no Brasil que proibia o brasileiro de produzir qualquer produto industrializado. Aí, quando chega Dom João, ele cria outra lei. A partir de agora, o Brasil pode fazer produto industrializado. Não, bacana. Só que chegou a Inglaterra também. Você acha que o brasileiro vai querer quebrar a cabeça para criar um produto ou você acha que eles vão querer comprar pronto? Pronto, mano. Muito melhor. Então nós perdemos a nossa capacidade criativa durante muitos anos. Porque os portugueses nos proibiram de produzir para nós sermos meros o quê? Consumidores. Já viu as nossas músicas? É assim a música inteira. E vende, viu? Eu quero tchu, eu quero tchá. Junta as duas. Eu quero tchu, tchá, tchu, 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 tchá, tchu, tchu, tchá. Vendeu milhões e milhões de cópias. E a galera pagou caro para ir no show. Uma aula de história. Você coloca aí um curso para vender no Brasil. Você passa raiva. Porque não vende. Como que o povo valoriza, né, a sua cultura, a sua trajetória? É assim que você vê uma nação, moçada. Não faz sentido você não ver dessa forma. Você pega o governo, ele desvaloriza todos os profissionais da educação. Desvaloriza todos os profissionais da educação. Como que a sociedade vai valorizar alguém que é desvalorizado pelo governo? Em outras nações, nós sabemos muito bem disso, principalmente as asiáticas, o professor é tratado como um ser supremo. No Brasil é qualquer um. No Brasil, o professor até hoje não tomou vacina. Os médicos já tomou vacina. Nada contra os médicos que tomou vacina. Eu tenho contra os médicos que tomou vacina que não estão na linha de frente, né? Só tomou porque é médico. Presta atenção. Quem forma os médicos? Os professores. Mas esse não precisa vacinar, não. Está com burro jegue aí na água. Tem demais. Como que nós classificamos a nossa sociedade? É um país tão medíocre, né, que precisa determinar qual povo vai vacinar primeiro, porque não comprou dose de vacina. Era para vacinar todo mundo, gente. Quem quer vacinar? Eu. Vai, toma aí. Você quer de qual? AstraZeneca, Coronavac, qual que você quer? Era para ser assim, velho. Ah, eu quero Coronavac! Nós temos também. É para ser assim, é o tamanho do nosso país, nossa riqueza, né? Abriu os portos, filho. Fechou tudo. Gente, na hora que abriu o porto, o meu coração de historiador abriu também. Nossa! Por quê? Nós vamos ser dominados agora pelos ingleses, depois dos ingleses nós vamos ser dominados pelos Estados Unidos. E nós somos dominados até hoje. Tanto é verdade que os brasileiros querem mudar daqui para ir para onde? Para os Estados Unidos, professor. Querem ir para os Estados Unidos. Os Estados Unidos gostando de você que eles fecham a fronteira. Ontem chegou um monte aí, tudo acorrentado no Brasil. Deportado. Gosto de você não, demônio. Eu gosto do seu dinheiro, sua riqueza. Você fica quieto aí, seu mal ajustado. É, xenofobia. Os países criaram suas autodefesas. Eles são a nação. Nós somos um povão que não sabe nem o que é nação. Mas vamos lá.
A pitada dos portugueses está aqui. Além da abertura dos portos, né, foi feito o tratado da aliança, da amizade e do comércio. Com quem? Com as nações amigas. Quem é as nações amigas? Os ingleses. Ai, meu Deus. Mas enfim, Inglaterra dominando, de novo, né? Aí os portugueses vão melhorar a cidade carioca, né? Que é o Rio de Janeiro, porque lá que eles vão morar, né, gente? Imagina, 2.000 pessoas morando no Rio de Janeiro, vai custar caro isso aí. Lembra que quem mantém o Estado português são as pessoas. Alô, alô. Vão aumentar os impostos, vai criar o Jardim Botânico, vai criar algumas coisas, vai colocar luz no Rio de Janeiro à noite. Olha que lindo. Só que é só no Rio de Janeiro, né? Os outros países, as outros estados vai ficar meio putão. Em 1815, o Brasil vai ser elevado à condição de Reino Unido de Portugal. Presta atenção que essa é uma data importante. Em 1815, o Brasil deixa de ser colônia. E por que Portugal faz isso, Anderson? Lembra do Congresso de Viena? Eu suscitei isso aqui para vocês lá quando eu falava do Congresso de Viena. Para que ele pudesse participar enquanto nação, ele tinha que estar na nação. Portugal, então, elevou o Brasil à condição de sua nação. Congresso de Viena. Em 1817, nós vamos ter a Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana, professor, ela é elitista ou populista? Elitista. Não vão pensar abobrinha aí, não. Não falava aqui de abolição da escravatura. É um movimento elitista. Por que os pernambucanos estão revoltando? Primeiro, tiveram a grande seca do Nordeste, né? Anos de 1815 e 1816. Então o Nordeste tinha muita dificuldade financeira nesse período. Segundo, aumento circunstancial dos impostos feito pela coroa portuguesa, principalmente para a manutenção da vida no Rio de Janeiro. Aí eles revoltam. A revolta pernambucana durou mais ou menos um levante de 3 meses. Os portugueses não quiseram nem saber. Entraram para dentro, reconstituíram a ordem e pronto. Esse movimento não será usado como movimento de contestação e de independência do povo brasileiro. 1818, aí acontece uma coisa interessante. Revolução do Porto. A Revolução do Porto é uma revolução que acontece em Portugal. É considerada a Revolução Burguesa Portuguesa. O que essa revolução faz? Ela cria uma monarquia constitucional. Ou seja, ela acaba com o absolutismo de Dom João. Quer dizer que nós temos o rei mais o parlamento. Nesse caso, o parlamento lá em Portugal era chamado de cortes. Beleza? Em 1818, Dom João volta para Portugal. Volta todo mundo? Não. Não é a volta da família real. É a volta de Dom João, tá? Quando Dom João volta, que ele consegue estabelecer uma certa de paz e uma trégua dentro de Portugal, ele vai ter um outro problema. Qual que é o problema? Em 1820, mais ou menos, ele começa a pedir o retorno, né, da família real ao Brasil. Quer dizer, o retorno da família real que estava no Brasil para a lógica aí automaticamente de Portugal. Esse retorno acontece? Não, né, gente? Estava no Brasil um camarada chamado Dom Pedro I. O Dom Pedro I, gente, era tipo assim, era tipo o MC Kevinho no Brasil hoje, entende? Tá sacando? Como assim, Anderson? Ele é como se fosse o MC Kevinho, por quê? Porque ele era o centro das atenções. Vocês já imaginaram se o Dom Pedro I, gente, sendo o filho do dono do Brasil, filho do Dom João, você já imaginou o tanto de festinha que Dom Pedro fazia, galera? A galera, era tipo assim, tirar uma foto com o Dom Pedro I nesse período era uma sensação, mano. Era o cara mais doido que tinha na história do Brasil.
Compreenderam? Dom Pedro I. Então, estar com Dom Pedro I no Brasil era excelente. E Dom Pedro I no Brasil, ele não era mais um nobre, ele era o nobre. Meu filho, a carta que chegava. Senhor Dom João I, não sei o que, não sei o que. Aí falava o nome. Filho, peço que retorne a Portugal, porque nós queremos fazer de novo do Brasil uma colônia. Dom Pedro jogava isso aqui, voltar nada, mano, aqui tá tunts, 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 tunts. Vou voltar não. E aí, se apropriando desse negócio de volta ou não, a elite brasileira viu uma possibilidade de independência. Vou colocar aqui o que eu acho, tá? Reforma. Em Dom Pedro I. Como assim, Anderson? Se Dom Pedro ficar, não tem colônia, mano. Se Dom Pedro permanecer no Brasil, não tem colônia. Imagina, Dom Pedro fica, Dom João tá lá, o Brasil é livre. Essa é a ideia. Será que vai rolar? Não sei, vamos ver. A elite brasileira, então, potencializou o fico. Como assim, Anderson? A imprensa brasileira, a elite, né, automaticamente potencializa o fico. Inclusive, não só potencializou, fizeram uma carta a Dom Pedro. E através dessa carta, ele declarou o dia do fico. No dia que ele declara, gente, o dia do fico, em janeiro de 1822, as cortes, no dia que ele declara o dia do fico, quem? Dom Pedro I. Ele fala que qualquer lei que as cortes queiram estabelecer no Brasil tem que passar por ele. Aí ele começa a desmantelar a força portuguesa que existia no Brasil de soldados, para que esses soldados não se rebelassem contra ele. E chega de novo uma intimação do pai no ano de 1822, 7 de setembro. Dom Pedro, potencializado pela elite brasileira, diz ao pai o seguinte: papai, eu vou ficar no Brasil, queira o senhor ou não queira. A partir de agora eu considero essa nação independente. Dom João olhou pro filho, não, meu filho tá abusado, né? Que menino abusado, tá falando assim com o papai. Mas tem problema não se aveste não. Você quer ficar aí no Brasil, né? Então pode ficar. Ô, corte, espera aí que nós vamos resolver isso, tá? Meu filho vai tomar um castigo daqueles. Presta atenção, Dom Pedro. Eu até deixo tu ficar com o Brasil, mas nós temos que negociar. Sentaram na mesa Dom Pedro, Dom João e a Inglaterra. E foram negociar. Dom João falou para Dom Pedro, meu filho, tu será rei de Portugal. Mais cedo ou mais tarde, o Brasil será nosso de novo. Então vamos pensar o seguinte: para você não ficar feio aí com a elite brasileira, eu vou te declarar independente. Mas tem uma condição. Eu tenho uma dívida com o caboclo aqui, a Inglaterra. A Inglaterra já é parceira sua aí. E aí você assume a dívida com os ingleses que eu resolvo o seu problema aqui. Dom Pedro pensou, tá feito, pai, tá feito. A Inglaterra olhou, e a Inglaterra, você aceita a dívida de Portugal passar para o Brasil? A Inglaterra, é claro, mas como não? Estamos aqui para ajudar vocês a resolver esta solução. Não é nosso embrolho que papá e filho briguem. Tudo bem. Há uma condição. Uma condição portuguesa, aceitar a dívida de Portugal. E mais uma condição dos ingleses, 2 condições. Portugal, a partir de agora, Dom Pedro I, direciona o Brasil para abertura e para acabar com a ideia de escravos no país. Não podemos mais pensar em escravidão. Dom Pedro, então, assume o compromisso com os ingleses de acabar com a escravidão no Brasil. Não é que ele vai acabar imediatamente, ele assume um compromisso de acabar com a escravidão. Pega nas mãos Dom Pedro, Dom João fala, é isso aí, meu filho, use Brasil para fazer estágio de governo
para que você possa ser um bom presidente, um bom rei lá em Portugal. Abraço para vocês, for um bom negócio fazer coisas com você, né, meu filho? Abraço à Inglaterra, não devo mais vocês nada, banana para vocês. Fique aí com o Brasil. O Brasil tinha os portugueses saindo e os ingleses chegando com força máxima. No 7 de setembro de 1822, nós compramos a nossa independência por 2 milhões de libras esterlinas, era a estimativa da dívida que existia com os ingleses por parte dos portugueses. Boa parte do ouro brasileiro já estava na Inglaterra. E ainda nós tínhamos que pagar essa dívida com os ingleses, o que dava à Inglaterra, tipo assim, eles me devem, agora eles têm que me aturar. Tipo isso. A partir daí nós vamos criar a Constituição e o Brasil vai criar o seu sistema chamado de Brasil Império. Isso é um tema para um próximo vídeo, para um próximo momento. Espero que vocês tenham entendido. Mas antes de finalizar, eu gostaria de dizer que os peixes ficaram muito nervosos, né? Porque a narrativa histórica diz que Dom Pedro elegeu a sua espada e disse: independência ou morte! Quando você grita isso diante de um exército, o exército ele aceita a independência, ele parte pra cima de você, mano. Só que o grito foi às margens do rio Ipiranga. Acredito eu que Dom Pedro tenha levantado a espada, olhou para um lado, olhou para o outro. Quando ele viu que não tinha ameaça nenhuma, ele gritou independência ou morte. Neste momento, um monte de peixes brasileiros se aproximaram da margem e falou para ele assim: pula aqui para você ver, pula aqui para você ver se nós não bate na sua cara. Só que os peixes estavam na água, o Dom Pedro lá de fora. Talvez nós teríamos uma guerra entre os peixes e Dom Pedro pela independência do Brasil. Os peixes não entendendo nada, ficaram lá gritando, Dom Pedro não pulava, os peixes não podiam sair, ainda não tinha as piranhas voadoras, né? E aí acabou assim. E nós tivemos aquele dia 7 de setembro. Queria eu que a nossa história fosse outra, mas não é. Então nós tivemos a nossa independência. Ainda bem que tivemos algum processo de independência, né? Porque senão talvez estaria até pior. Mas ficamos por aqui com essa reflexão. Na próxima vez que nós nos encontrarmos, estaremos tratando aí do Império Brasileiro. Até lá, muchachos e muchachas.